Galera, Stranger Things precisava retornar e voltou com força total. A presença do Vecna está cada vez mais evidente e avança sobre o plano dele com uma precisão assustadora. A temporada espalhou uma chuva de sinais, detalhes e códigos para a gente montar esse quebra-cabeça do que vem por aí. E eu quero destrinchar cada uma dessas pistas com vocês. Vamos revisar as datas, os números, as referências, nada vai ficar de fora dessa análise. Agora é hora de entender de vez qual é o objetivo do Vecna com as crianças e também decifrar o que é realmente uma dimensão X e o que o mundo invertido é, e como a série está usando simbolismos geométricos e conceitos quase místicos para abrir uma brecha e lançar em Hawks uma criatura 1000 vezes mais poderosa do que a gente viu nas últimas temporadas. Eu estou muito animado para falar de Stranger Things aqui com vocês no canal. Tem a mudança do Dustin, tem o Will ganhando poderes por conta da conexão dele com o Vecna. Cara, muita coisa absurda acontecendo. Galera, para quem não me conhece, eu sou o Will. E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Se você não ativou o sininho ainda, ativa, porque sempre que sair vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? A gente vai falar de Stranger Things pra caramba aqui até sair o último episódio, até o Natal e o Ano Novo. Enfim, se você não é inscrito, aproveitem. E também deixa aqui nos comentários o que você achou dessa temporada e o que também você está achando desse vídeo, beleza? Então, vamos pro vídeo. E o primeiro episódio já chega confirmando uma das grandes teorias da fandom, que quem estava atrás do Will não era o Demogorgon e sim o Vecna. Faz todo sentido porque o Demogorgon tem um comportamento animal impossível, eles não calculam, não manipulam portas com telecinese, nada disso, galera. Muita gente nunca parou para pensar nisso, mas essa lacuna sempre esteve ali desde o começo. E a série nunca tinha explicado como Will sobreviveu tanto tempo no mundo invertido ou como ele foi encontrado desacordado lá no final da primeira temporada. E agora, na quinta temporada, tudo isso é preenchido. A gente vê o Vecna realizando tudo aquilo e entendemos que o plano dele agora é repetir o processo com diversas outras crianças, algo que o Will simplesmente não vai permitir que aconteça de novo. Stranger Things começou com o Will, e agora tudo indica que vai terminar com ele. Mas antes de falar do Will, precisamos olhar para o cenário atual de House, cara. A primeira coisa que precisa ser dita é o estado da cidade, cara. O que o Vecna fez na quarta temporada foi praticamente equivalente a um terremoto de magnitude 7.4, rasgando House em forma de cruz, formando fendas gigantescas, e na quinta temporada fica claro que se passou um bom tempo, né? Exatos 500 dias. A quarta acaba em 27 de março de 1936 e a quinta começa em 3 de novembro de 1937, um ano e 8 meses depois, 3 dias antes do quarto aniversário do desaparecimento do Will, em 6 de novembro de 1983. E por que mencionar datas? Como o Lucas disse, coincidências não existem aqui, galera. É essencial se localizar na linha do tempo para entender o quanto tudo mudou nesses 500 dias. Deu tempo para o exército cobrir as rachaduras com enormes chapas metálicas. Deu tempo para todo mundo crescer um pouco, amadurecer. Deu tempo para a Lobby e o Steve largarem o emprego e abrir o seu próprio negócio, né? A rádio. Um lugar onde a Lobby pode fazer o que ela mais gosta, que é falar sem parar. Já o Steve está ali improvisando efeitos sonoros como se fosse operador de programa sensacionalista. E é curioso porque essa temporada tem menos referência de época do que as anteriores. A do Patins, a do Shopping, tudo aquilo ficou mais forte nas temporadas passadas, né? E agora o foco está mais na devastação. E por isso eu senti que esse pequeno detalhe sonoro do Steve foi meio que um presente de compensação, né? No geral, Hawks quase não parece mais uma cidade dos anos 80, faz sentido, porque ela está isolada, destruída e contaminada, está toda cinza. Quem entra e sai é basicamente o Murray, que virou um contrabandista, levando chocolate, balões, tudo que deixou de existir lá em Hawks. Ele também virou peça de logística, traz equipamentos militares, armas e rastreadores. Ele é praticamente o canal de abastecimento do grupo, e por causa desse estado pós-catástrofe, os protagonistas têm liberdade para se organizar como equipe de verdade, né? A cidade está fechada, cercada, monitorada pelo exército. E a estação de rádio abandonada virou o centro de operações deles. É uma fase de calamidade, mas ao mesmo tempo o cotidiano continua, né? A escola funciona, as rotinas voltam, e isso me agradou pra caramba, cara. Parece bem realista, quando tudo piora, a vida ainda continua. E isso abre espaço para falar das mudanças de cada personagem. O Hellfire Club inteiro mudou, mas ninguém mudou mais do que o Dusty. Ele foi o mais impactado pela morte do Ed, e foi isso que transformou a personalidade dele. Ele deixou de ser o garoto sorridente e virou alguém mais sombrio, revoltado, seguindo o estilo que o Ed tinha. É uma transição clara de criança para adolescente, um jeito de lidar com o trauma. Até a relação dele com o Steve é mais intensa, menos brincalhona. O Lucas, por outro lado, já teve seu grande conflito resolvido na temporada anterior, a popularidade versus a amizade. Agora ele reafirma sua escolha quando protege o Dusty dos valentões lá na escola, e isso fecha um arco
que já estava definido, mas o maior salto, sem comparação, é o do Will. Ele sempre foi o coração da série, o pequeno alvo do mundo invertido, o garoto gentil e apaixonado por D&D. Só que na quarta temporada, reduziram ele ao papel de apaixonado e inseguro, sempre orbitando o Mike, e ficou meio que superficial, né? Agora eles corrigiram isso totalmente. O encontro dele com a Robbie foi um dos maiores acertos da temporada, porque ela, além de compartilhar parte do dilema dele, ela tem personalidade, ela tem segurança, ela tem humor para mostrar para o Will que viver só na sombra de um sentimento não é viver. Ele precisa entender quem é ele para além do Mike, e a temporada faz isso lindamente. O Mike também passou pela mesma redução nas temporadas anteriores. Ele virou apenas o namorado da Eleven e agora ele recupera aquilo que o tornava especial lá na primeira temporada. Liderança e imaginação, só que desta vez aplicado a missões de vida ou morte. E não apenas a campanha de RPG. E isso é uma evolução coerente e amadurecida do personagem. Já a Eleven, ela entra numa fase de treinamento extremo. Ela aprendeu a usar os poderes com precisão cirúrgica, inclusive para matar. E o número de soldados que ela e Hop eliminaram é enorme, galera. Um monte de gente inocente, que não tinha nada a ver, mas morreram. Enfim, segue o vídeo. A parte do mundo invertido sendo ocupada pelos militares é interessante porque traz um pouco de realismo, né? Fica estranho só quando os adolescentes entendem o que está acontecendo, enquanto o governo cheio de tecnologia e especialistas não fazem ideia nenhuma. Realmente, né? Agora as portas entre os mundos estão escancaradas e tanto os humanos quanto as criaturas atravessam com facilidade. O Vecna aparece fisicamente pela primeira vez. Ele conseguiu tudo o que queria, enfraquecer o véu dimensional. Isso nos leva à pergunta, afinal, o que é o mundo invertido? A série ainda não respondeu, a cada temporada parece ficar mais complexo. O que sabemos é que ele surgiu no dia em que o Will desapareceu, moldado como uma versão paralisada de Hawks daquele momento, e contaminado pelas criaturas e substâncias da Dimensão X. A Dimensão X, por sua vez, é onde a Eleven lançou o Henry, em 1979, um lugar hostil que alterou o corpo e a mente dele até ele se tornar o Vecna, onde ele encontrou e dominou o Mid-Flyer. Só que esse não foi o primeiro contato de Henry com o Mid-Flyer. Isso já havia acontecido quando ele era criança, e está explicado na peça canônica que conta sua origem. Da forma como interpreta, o mundo invertido é um espaço intermediário entre a dimensão X e o nosso mundo, uma ponte. O fato de haver um muro cercando Hawks dentro do mundo invertido, com o centro sendo o laboratório, indica que esse é o ponto onde tudo começou. Onde Eleven tocou o Demogorgon pela primeira vez e abriu a primeira brecha. Essa é a minha teoria. E aí aparecem as dúvidas. O que existe além do muro? Onde estão os monstros que vimos nas temporadas anteriores? Para onde foram os morcegos? E cadê aquele monstro que a Nancy viu? Que o Vecna mostrou para ela. Talvez aí esteja o desfecho do Vecna. O que vocês acham? Meu entendimento é que o objetivo final do Vecna seja usar o mundo invertido como um túnel espaço-temporal que liga a dimensão X ao mundo real e liberar os monstros dessa dimensão por cima de Hawkins. E isso se sustenta por 3 motivos. A visão da Nancy, o conceito da ponte Einstein-Rose, o que já foi referenciado na série, e todo o plano do Vecna sempre ter sido enfraquecer a barreira entre as mentes e as dimensões. A mente é a peça-chave da série. Sempre foi. A HQ X-Men 134 já dá essa dica. Telepatia, combate psíquico e energia mental. Assim como Jean Grey recebeu o poder da Fênix, o Mid-Fly, a criatura extradimensional que concede habilidades psíquicas em Stranger Things, é um paralelo a isso. E o Vecna é quem controla esse poder. É ele quem injeta fragmentos do Mid-Fly no Will, e cada criança que ele captura é um ponto mental para o ritual interdimensional. E qual é o plano dele? O plano dele é usar a energia mental dessas crianças para abrir uma fenda colossal em Hawks. Mike mesmo já tinha dito que no D&D personagens assim poderiam abrir portais, e em Stranger Things tudo que aparece no jogo ecoa na vida real. Sempre foi assim desde o primeiro episódio. E o resto da temporada segue essa lógica. O dado cai, a Eleven falha, o monstro resiste e as regras do RPG repetem a narrativa. Quando uma coisa acontece na campanha de Dungeons & Dragons, ela acaba ecoando nos personagens da série. Isso já virou quase que uma lei cósmica de Stranger Things. É só lembrar do primeiro episódio, lá na primeira temporada. O Will fala que Demogorgon pegou ele, e logo depois, adivinha, o Demogorgon realmente pegou ele e o arrastou para um mundo invertido. E é aí que a gente percebe um padrão, é como se o jogo fosse um espelho da vida real deles. Então, se a gente quer imaginar como eles vão parar o Vecna, vale a gente olhar de novo para Dungeons & Dragons. Como eu disse, o que acontece lá, acontece aqui. E se você prestar atenção no destaque gigantesco que foi dado na partida de D&D no primeiro episódio da quarta temporada, dá pra gente pescar bastante coisas interessantes, galera. Quando o grupo tenta derrotar o Vecna lá no jogo, na primeira rolagem, é 11, falha. Em outras palavras, a personagem Eleven não seria suficiente para derrotar o Vecna sozinha. E a gente viu exatamente isso no final da quarta temporada. Ela perdeu, o número 11 falhou. Depois disso, o grupo rola o dado de novo e tira 20. É acesso crítico. E isso acontece ao mesmo tempo que o Lucas, usando a camisa de número 8, acerta aquela cesta lá no jogo de basquete. Ou seja, dá pra perceber que a 11 vai precisar de ajuda. E quem aparece para ajudar ela na base militar? A número 8.
Eleve mais 8 igual a 19. Falta 1 para chegar no 20. E quem é o número 1? O próprio Vecna. Agora pensa na quinta temporada. Quem está se tornando uma espécie de novo 1? Ganhando poderes do Vecna. Sentindo tudo como ele sente. O Will, 1 mais 11 mais 8, igual a 20. O trio perfeito para fechar o ciclo da rolagem crítica. Cada um deles tem um tipo de poder diferente. A 8 é focada em ilusões, criando realidades falsas na cabeça das pessoas. A Eleven é meio coringa. Ela levita, empurra, puxa, destrói. Mas o mais impressionante é que ela abre e fecha portais para a dimensão X e o mundo invertido. E algo que o Vecna não consegue fazer. Já o Will, esse garoto está ficando ridiculamente forte. Ele tem contato direto com a raiva do Vecna, ele consegue ver através dos Demogorgons, e naquela cena final, ele literalmente quebra várias ao mesmo tempo, em lugares diferentes e sem esforço. Enquanto isso, a Eleven abre um portal e já está sangrando pelo nariz. Se a gente for olhar por esse final de episódio, né, por esse final da temporada, o Will parece até mais poderoso do que ela, mas a gente sabe que isso foi colocado ali só para deixar a cena melhor, né? O final mais impactante. O Will é novo com esses poderes. E eu acredito que ele só tem esses poderes quando ele está próximo do Vecna, ou porque talvez o Vecna tenha colocado esses poderes nele, não é genuíno dele. Já a Eleven não, ela nasceu com isso. E tem mais, claramente o Will segurou o Demogorgon para ele não atacar a Joyce naquela cena lá do celeiro. Ele dominou a criatura com a mente. Se ele realmente conseguir controlar os monstros e assumir o lugar do Vecna no comando da mente coletiva, ele vai virar um monstro ainda mais poderoso. Ele pode virar até um Vecna 2.0. E sinceramente, eu vibrei quando o Vecna fez o momento Darth Vader contra os soldados, e vibrei igual, ou talvez até mais, quando o Will simplesmente destruiu tudo no final do episódio 4. E a grande pergunta agora é, por que o Vecna está deixando o Will tão poderoso assim? Será que ele quer trocar de corpo com o Will? Será que ele precisa do Will forte para derrotar alguma coisa ou alguma criatura na dimensão X? Ou será que existe algo muito mais antigo e muito mais perigoso do que o próprio Vecna? E o Will é a peça que ele precisa enfrentar isso. A relação dos dois está quase nível Harry Potter e Voldemort. É aquele elo mental estranho, perigoso, fascinante e imprevisível. E se isso continuar desse jeito, essa reta final dessa série vai despejar mais monstros, mais gente com poderes e mais viagens de planos mentais. Provavelmente. E falando nisso, lá no plano astral da mente do Vecna tem coisa acontecendo para todo lado. A Holly está presa e entubada no mundo invertido, mas a consciência dela está lá dentro da memória do Vecna, naquela casa distorcida do Henry Crew. A Max também está presa lá. É perigoso demais estar na mente do Vecna, mas se elas estão lá dentro, podem acabar encontrando formas de feri-lo por dentro. E quem sabe até despertar algum tipo de habilidade psíquica por estarem navegando nesse território proibido. E tem outra. O próprio Vecna disse que existem monstros escondidos na floresta. Será que ele estava falando da Max? Ou será que ele queria despistar a Holly? Ou será que realmente existem criaturas na mente dele que nem ele controla? A Max sentiu claramente que o Vecna estava com medo. A pergunta é, medo de quê? O que existe na dimensão X que traumatizou o Vecna ao ponto dele não querer acessar uma memória por puro pavor? Talvez o Vecna não seja o vilão final, ou talvez ele seja só o mensageiro de algo maior. Mas isso vamos descobrir nos próximos episódios ou nos próximos vídeos, porque eu vou encher esse canal de teoria, galera. E se você tem uma teoria sua, seja ela séria ou maluca demais, manda aqui embaixo que eu quero ler todas elas, beleza? Talvez eu até vire tema aqui de vídeo pro canal. Bom, eu quero saber o que vocês acharam desses episódios, desse primeiro volume da quinta temporada. Galera, eu gostei demais de falar aqui desses episódios com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Se não ativou o sininho ainda, ativa, porque agora vai ter vídeo direto do Stranger Things até o último episódio, beleza? Vejo vocês no próximo episódio, ou no próximo vídeo. Valeu!